Estamos começando mais um programa Literatura Vitae, onde nós discutimos o impacto que obras literárias têm na formação dos nossos colegas, professores e servidores do Instituto Federal. Hoje nós estamos com o professor Robson Festini, que é mestre em Ciências da Computação e professor do curso de Sistemas. Professor Robson, é um prazer recebê-lo para tratar de uma obra fundamental na história da ficção científica, que é a trilogia Fundação, do escritor Isaac Asimov. Professor, sobre essa obra, em 1966 ela ganhou um prêmio ímpar, que é a de melhor série de fantasia e ficção de todos os tempos. Nós podemos confiar nessa premiação? Bom dia, professor Beltrão. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e gostaria de parabenizá-lo pelo projeto, todos os participantes, desse lindo projeto que você está conduzindo. É sempre muito gratificante para a gente, servidores, poder colaborar com conhecimentos que transcendem o conhecimento curricular. Então, parabéns pelo projeto. Me sinto honrado em estar aqui hoje conversando com vocês, nessa conversa. E sim, com certeza é muito merecedor o título dessa premiação, Prêmio Hugo, de melhor ficção científica de todos os tempos, competindo com grandes nomes da literatura, Tolkien e o seu Senhor dos Anéis. A gente enxerga não só no enredo da trilogia de Fundação, mas em toda a complexidade dramática, carga de conhecimento, situações que refletem o que a gente vive no nosso cotidiano e no mundo como um todo, que o gênio Isaac Asimov, ele conseguiu fazer uma obra-prima da literatura. Então, na minha humilde opinião de um leigo, eu não sou especialista em literatura, como você muito bem disse, minha formação em ciência da computação, mas eu sou um apaixonado por leitura, Então, sim, na minha humilde opinião, sim. Ele é merecedor. E, professor, a gente percebe que essa obra Fundação ela tem muita influência sobre outras obras, na literatura, no cinema. Sim. Poderia mencionar para a gente aonde nós conseguimos ver a influência desse escrito em outros trabalhos? Sim, com certeza. O Isaac Asimov, ele influenciou vários outros escritores do sci-fi, da ficção científica. E aí a gente tem Douglas Adams com seu Guia do Mochileiro das Galáxias. Chega a ser até uma paródia, Em vários momentos ele faz referência ao Enciclopédia Galáctica do Fundação, Então, a gente tem planeta Trantor, que é um dos planetas do Império de Star Wars, foi batizado com o mesmo nome, Trantor, o planeta do Império da trilogia de Fundação. Então, inspirado no livro do Asimov. Então, Star Wars, Guia do Mochileiro das Galáxias, personalidades atuais, A gente tem entrevistas com Elon Musk e Jeff Bezos, quando perguntam que obra, que livro mais marcaram eles, e a gente está falando de empresários, dos mais ricos do mundo, que estão na corrida espacial, estão aí, conseguiram fazer o primeiro voo comercial, a gente pode dizer, saindo, chegando até a órbita da Terra. Então, eles, como primeira referência de literatura, de leitura que eles recomendam, eles citam Fundação de Asimov. Então, é um livro que atrai o leitor pelo seu conteúdo e enredo, que quanto mais você mergulha dentro da história, mais você tem curiosidade por entender o seu desfecho. E ele traça essa trama em uma perspectiva em que você só vai, de fato, conhecer o final, o desfecho, na última página. Então, eu que
também sou fã da literatura policial, né, dos romances policiais, Agatha Christie, o próprio Dan Brown, eu sou um grande fã. Gosto desses enredos em que a trama ela não é óbvia, né? Então, assim, Asimov com certeza ele se inspirou e foi referência para grandes obras, né? Star Wars é um clássico, né, da cultura pop é isso, assim, eu acho que tanto o título de melhor ficção científica de todos os tempos, quanto a inspiração nesses grandes nomes e nessas grandes obras mostram a relevância e peso de fundação para a humanidade, né? E o que é que levou, professor, à escolha dessa obra para essa conversa hoje? Excelente pergunta, professor Beltrão. E deixo aqui o meu abraço ao meu amigo Ignasi, né? O meu amigo Ignasi é um espanhol que eu conheci em São Paulo. Ele é um grande fã da ficção científica, da literatura, né, de fantasia. E eu falei para ele que gostava, já tinha lido algumas obras de Douglas Adams, e ele começou a recomendar várias. E desde Arthur Clarke, com O Fim da Infância, que eu recomendo também para quem está nos ouvindo agora. Arthur Clarke, O Fim da Infância, excelente obra. E recomendou as obras do Isaac Asimov. Então, Fundação foi a obra que ele recomendou há muito tempo, e por alguma questão eu li O Fim da Infância, li vários volumes do Douglas Adams, com Guia do Mochileiro das Galáxias. Comecei a ler Fundação, mas eu não sei se por ser muito denso, eu acabei não evoluindo logo na primeira tentativa. Mas aquilo ficou persistindo na minha mente diante de todos os comentários positivos que chegavam a mim a respeito do livro. E quando foi mais recentemente, né, ao seu convite, eu já estava no início da leitura e estava gostando, estava evoluindo bem. E antes eu tivesse lido há mais tempo, a gente vê correlações muito fortes com acontecimentos cotidianos, e eu acho que é a próxima pergunta que você vai fazer, né? Então, essa é a maior inspiração que eu tive, né? Recomendações. É muito importante, né, a gente, dentro do nosso escopo de amigos, né, ter essas trocas, né? A gente cresce como seres humanos. E dessas trocas eu tive acesso a literaturas assim que marcaram a minha vida, assim, leituras, né, que marcaram a minha vida, assim. Eu poderia citar várias. Eu vou me até a citar algumas, eu posso? Por favor. Vou fazer uma pequena fuga ao tema, mas eu acho que casa com esse momento de recomendações. Dentro de livros que marcaram a minha vida, literatura, Vitor, eu acho que a filosofia, ela me trouxe questionamentos que moldaram o ser humano e o caráter e a ética e os princípios e valores que eu defendo. Então, aos meus 15 anos de idade, eu tive contato com Justin Garden no seu Mundo de Sofia, um romance, né, que de uma forma muito leve, uma literatura muito fácil de você absorver, cita os maiores filósofos de todos os tempos, e com 15 anos de idade aquilo despertou uma paixão absurda sobre literatura, né? E eu poderia citar outros vários livros e vários momentos que foram fundamentais na minha vida, mas eu vou destacar, dentro da corrente filosófica, uma teoria, né, um ramo da filosofia, que é o estoicismo, que hoje tem me ajudado, né, a lidar com os reveses da vida. Então, não só
para você criar novas perguntas e criticar de uma forma saudável. A filosofia lhe ajuda, mas também para resolver problemas. Então, essa ferramenta, né, essa linha filosófica do estoicismo, atualmente está até na moda, né? Você tem aí alguns autores que têm vendido bastante, né? Ryan, alguma coisa, é um dos autores que eu li recentemente, muito bons nessa linha. Mas o estoicismo, ele me trouxe reflexões e posturas de vida que me permitiram lidar com algumas situações muito difíceis na minha vida, perda de pessoas queridas, né? Recentemente perdi minha mãe, e então a importância da literatura na nossa vida, né? Desde a base, o fundamento do conhecimento, né? Para moldar a pessoa que você é, até em momentos da sua vida, a importância dela para você superar os desafios, crescer em termos de conhecimento, e aí a gente vai na literatura mais técnica e científica. Então a gente produz, né, como professores e pesquisadores, a gente constantemente está produzindo, né, literatura científica, no caso, né, ciência, e é isso, assim, eu acho que a gente... Se você deixar, eu vou ficar falando aqui ad eterno. Então, por favor, faça outra pergunta. Mas essa é a grande intenção, né, professor? Quando a gente escuta um leitor recomendando obras literárias ou não literárias para outro leitor, é isso que vai disseminar. E isso é muito valioso, essa sua resposta. Mas para que a gente atualize um pouquinho quem está nos assistindo sobre o enredo da obra em questão. A gente tem uma obra longa, né? É uma trilogia, são 3 livros, um estilo de escrita muito parecido com um conto, por isso essa maneira tranquila e fluida de ler, e alguns personagens que são centrais, né? Como é uma obra longa e se passa entre um período histórico muito grande, a gente tem novos personagens, novas narrativas, mas pedindo para que se destaque algo inicial, né? A gente tem um personagem conhecido como Hari Seldon, e que desenvolve um tipo de ciência que ele chama de psicohistória. Poderia nos atualizar sobre quem é essa personagem e o que seria essa psicohistória? Se você me permite, primeiro entender quem foi Isaac Asimov dentro desse universo, né? Então, um bioquímico, um cientista que produziu mais de 500 obras, ficcionais ou não ficcionais, e, como você muito bem falou, muitos contos. E depois eu passo a bola para ti, né, aprofundar mais sobre essa questão. Ele agrupou esses contos numa sequência que serviu como base do enredo de fundação. Então, como você muito bem adiantou, cada obra, né, é uma trilogia, ela tem situações e questões que elas são meio que atômicas. Então, de alguma forma, imaginem os capítulos de uma novela que vão se ligando. Então, cada capítulo tem o seu começo, meio e fim. E isso se passa ao longo de milênios, dentro de uma era galáctica onde a tecnologia evoluiu a ponto de as viagens interplanetárias serem uma realidade, né? Então, é uma obra ficcional, obviamente, né? Então a gente está falando de uma fantasia, mas em cima de uma tecnologia que não existe. E algumas demoraram décadas para existir, né? Então ele falava lá da Visitela, um equipamento que permitia você se comunicar com outra pessoa. A gente tem os nossos celulares. A gente está falando de um livro escrito em 1950, né? Na década de 50, 51, 52, né? E Hari Seldon, como você muito bem falou, ele é uma figura central na trama por ser o maior cientista desse Império Galáctico. E ele desenvolveu uma teoria, né, uma ciência chamada psicohistória. Então, do que se trata? Né, para os nossos alunos e alunas dos cursos integrados aí, né, que estão cursando o ensino médio,
ela se baseia nas probabilidades, né? Então, para quem não lembra, o conceito básico de probabilidade, né? Joga a moeda, conta quantas vezes deu cara, quantas vezes deu coroa. Jogou 10 vezes essa moeda, na média, 5 vezes vai dar cara, 5 vezes vai dar coroa. Ou seja, a probabilidade de cara ou coroa é 50%. Mas o que ele estava querendo prever, probabilidades, não era apenas de dar cara ou coroa a jogar uma moeda. Ele estava querendo prever o desenrolar do que ele conhecia como Império Galáctico. Então, o Império, ele evoluiu em termos de ciência, evoluiu em termos de organização, e esse Hariceldo, ele previu o declínio e queda do Império. E por isso ele se tornou uma figura perigosa dentro do enredo, e ele, no julgamento dele, conseguiu conduzir o desfecho do julgamento dele em cima de uma solução para que essa queda do Império não demorasse tanto tempo, né? Então ele previu, jogando a moeda, ele previu na sua teoria da psicohistória, obviamente eram vários cálculos, né? E, enfim, uma matemática muito avançada, que esse Império, ele, uma vez decaído, ia levar 30 mil anos para voltar a ter uma civilização, sair da barbárie. Então, a solução que ele propôs foi a criação de uma fundação, onde iriam agrupar os maiores cientistas, no caso, não da psicohistória, né? Eu tô com medo de dar spoilers, cara, mas vamos lá. Mas vamos arriscar. Então, ele ia agrupar alguns cientistas para fundar o que ele chamou de Enciclopédia Galáctica, onde todo o conhecimento dos milênios de Império iam ser compilados em uma obra chamada Enciclopédia Galáctica, e isso ia ajudar a manter a civilização, ou seja, uma vez o Império caindo, ao invés de passar 30 mil anos de barbárie, iam se passar apenas 1000. Era uma troca significativa. E daí vai-se um enredo com vários personagens, como você muito bem disse, os contos que o ajudaram a montar esse enredo, ele permite a renovação de vários personagens ao longo da trama, o que deixa a história ainda mais dinâmica, porque um grupo de personagens, ele morre por ser uma troca de gerações, e as histórias acontecem com séculos de distância. Então, e ele conseguir ligar isso ao longo de quase 1 milênio de história em termos de 3 livros, né? É um autor genial, né? De fato. Há muita coisa a se falar, mas se a gente fala muito, de fato, acaba dando spoiler, né? Eu não queria. Mas, então, saindo um pouquinho, professor, dessa visão geral do enredo para o que nós temos na nossa sociedade atualmente. Já se mencionou algumas coisas, como, por exemplo, o enredo fala da visitela, hoje a gente vê um reflexo disso com o celular. Mas que outras implicações nós conseguimos observar na sociedade que estão diretamente ligadas com o enredo de fundação? A gente estava até conversando ali, né, antes desse bate-papo. O autor, ele aborda problemáticas que a gente vive do nosso cotidiano, né? Que tipo de problemáticas ele aborda nesse romance? Questões religiosas, políticas nem se fala, né? A questão da queda do Império, escassez de recursos naturais, tecnologia, conflitos éticos. Esses são, assim, os pontos-chave que me marcaram, e eu poderia citar dentro da obra dele aonde cada um desses pontos-chave mais me marcaram, né? Então, sobre a questão religiosa,
no primeiro livro, Fundação, né? O primeiro da trilogia. Então, para quem não sabe, os 3 livros, né? Os títulos são Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação. Então, no primeiro livro, chamado Fundação, Hari Seldon, obviamente que ele, como um humano, tem uma vida limitada, mas ele, estrategicamente, deixou mensagens que iam ser abertas apenas no momento oportuno, diante do que ele chamava de crises Seldon. O que era uma crise Seldon? Era um momento crítico, um marco histórico dentro desse Império Galáctico, onde o Seldon tinha previsto a probabilidade de uma determinada crise acontecer. Imagine que, se você abre um livro de história, guerra é algo que aconteceu apenas antes de Cristo? Não, né? O Império Romano, por exemplo, ele aconteceu, ele iniciou, né? Antes de Cristo. E teve o seu declínio e queda, né? Que, por sinal, foi uma das obras que inspiraram Asimov, né? Declínio e queda do Império Romano. Eu esqueci o nome do autor. Também não vou lembrar. Mas o que acontece é que o Hari Seldon, né? Ele, conhecendo o maior cientista de todos os tempos nesse universo que já tem milhares de anos, né? Ele previu situações de crise. Então, da mesma forma que você lendo os livros de história, você descobre períodos históricos que se repetem, ele identificou que situações de conflito iam culminar em uma crise, que ele denominou crise Seldon, e diante das probabilidades que ele criou, que ele matematicamente, né, conseguiu assimilar, ele deixava mensagens que orientavam a fundação, que foi, né, eu acabei esquecendo de comentar, né, no julgamento dele, ele conduziu a solução para que ele fosse preso, ou seja, ele fosse isolado do Império, porque o Império via nele uma ameaça, e ele fosse isolado em um planeta na extremidade da galáxia, chamado Terminus. E nesse planeta, ele monta uma civilização e dá nome de Fundação. Então, nesse planeta que está na extremidade da galáxia, logo, ele não ia interferir no centro da galáxia, que era Trantor, a capital do Império, ele ia desenvolver essa enciclopédia galáctica. E essa civilização que ele fundou, até então, era um planeta totalmente escasso em matéria-prima, em recursos naturais, e daí surgiram vários conflitos, porque ele tinha que comercializar, ele tinha que negociar com planetas que forneciam essa matéria-prima. E como toda sociedade, essa civilização que tinha acabado de ser iniciada com a fundação, tinha os seus conflitos, né? Então, eu estou com medo de dar uns spoilers, mas a questão religiosa, ela emerge dessa situação onde Seldon manipula, ele cria uma religião para que ela ajude de alguma forma a resolver uma questão política. Será que vocês enxergam alguma correlação entre religião e política atualmente no Brasil? Conseguem enxergar? Deveria não existir por sermos um Estado laico. Não eram para se misturar religião e política, mas na prática as coisas acabam acontecendo e uma influenciando a outra, porque somos seres humanos. Então, nesse contexto, a gente vive as nossas crises Seldon, né? É um dos muitos exemplos em que a gente percebe, né? Sim, sim. Por fim, professor, por que recomendar essa obra para quem nos assiste? Eita, então, conflitos éticos.
uma narrativa que explora correlação política com religiosa, um enredo dramático que lhe motiva, lhe aguça a curiosidade do início ao fim em descobrir o desenrolar e o desfecho, que, por sinal, os leitores só vão descobrir na última página do livro o desfecho. A riqueza da construção dos personagens sem deixar enfadonho. Então ele descreve de forma sucinta, direta, mas com riquezas de cunho psicológico, as situações que fazem a gente refletir, como eu falei, sobre as questões éticas. Então, a gente tem uma crise à vista. Será que quem está dizendo que a crise existe não seria a pessoa que está criando uma crise? Então, são várias dicotomias que são lançadas que você só vai entender ao longo do enredo. E é muito bem trançado. Essa mudança e renovação dos personagens me faz lembrar muito uma outra obra de um autor que foi citado aqui, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, fala de guerras, fala de renovação de gerações. Se isso não inspirar alguém a uma leitura que foi laureada, que é inspiração de grandes clássicos, tanto da cultura pop, né, como Star Wars, quanto de grandes mentes da atualidade, né, Elon Musk e Jeff Bezos, então eu não sei o que poderia inspirar. Agora nós vamos abrir para que o público presente possa fazer algumas perguntas, indagações sobre a obra que acabamos de discutir. Bom, na época em que Fundação foi publicado, era notável referência de outros livros, né, sobre Fundação. Na época atual, é notável algum livro que fale sobre Fundação, algum tema de Fundação? Então, dentro das leituras ficcionais que eu tive acesso, eu citei algumas leituras antigas, né? Na década de 70, por aí. Então, Star Wars, Douglas Adams, mas eu vou repassar um colega que eu tenho certeza que tem uma bagagem de literatura científica mais recente, professor Beltrão, para me ajudar na resposta, professor. Além das que o professor Robson cita, tem várias outras que são influenciadas por Fundação. A mais famosa, eu diria que talvez seja a série Duna. Não se passa a escrita muito tempo depois de Fundação, mas você tem até na estrutura do texto inícios parecidos. Por exemplo, em Fundação, a gente costuma iniciar cada parte da obra, porque cada livro é dividido em partes, com uma citação da Enciclopédia Galáctica. Em Duna, você começa os capítulos com a citação da Princesa Padishah. Então, não dá para negar que há uma inspiração ali, não estou falando que há uma cópia, mas há sim uma inspiração, uma referência. E em literatura mais moderna também, a ideia da psicohistória, mostrando assim a influência do social sobre os estudos políticos e como as coisas se desenrolam, vai aparecer em Laranja Mecânica, na a mão esquerda da escuridão, da Úrsula, vai aparecer no Conto da Aia, vai aparecer em Submissão, para tratar-se de um romance agora de 80 e alguma coisa, não vou lembrar, vai aparecer no Senhor das Moscas. Então, essa repetição aparece de maneira constante. E lembrando que a obra que inspirou Asimov foi Declínio e Queda do Império Romano, né? Um historiador, não lembro o nome dele, mas o que é bom inspira outras obras ainda tão relevantes ou mais quanto, né?
Se conseguimos chegar a uma tecnologia que foi citada no livro que para a realidade da época ainda era irreal, qual seria outra tecnologia que parece ser mais real de ser alcançada? Então, a gente iniciou uma era de viagens espaciais, né? Então, algo que era restrito apenas a alguns órgãos governamentais, agora estão sendo feitas por empresas privadas, né? Eu citei o Elon Musk e o Jeff Bezos. Então, criaram empresas para explorar viagens espaciais comercialmente. Uma obra que me vem à cabeça agora, que ajuda a gente, duas obras na verdade, a correlacionar esse período que a gente está vivendo de evolução tecnológica, né? A primeira é Michio Kaku, A Física do Futuro. Ele previu com uma precisão absurda, cara. Eu não sei nem te dizer como me assusta. Ele é um físico muito renomado que ele entrevistou pesquisadores dos maiores centros científicos. E esse livro não é tão novo, não. Ele disse que no ano de 2000 e tal, que a gente está vivendo, ia ter a primeira viagem espacial comercial. Me assustou, assim, eu fiquei horrorizado, porque eu li anos atrás esse livro e quando eu vi a viagem se concretizar, aquilo me assustou. Então essa tecnologia de viagem espacial era algo que a gente lia nos livros de ficção e está se tornando realidade. As comunicações, né, as redes sociais, elas, quando a gente fala da visitela, que o Isaac Asimov cita, já é uma realidade há quantos anos você pegar o seu celular e fazer uma videochamada, né? Então, ele cita também em outras obras, que aí eu só cheguei a ver o filme, né? Eu, Robô. Então, uma tecnologia de inteligência artificial e robótica tão avançada que permite a robôs humanoides desempenharem tarefas inerentemente humanas, né? Então, assim, eu dentro da minha linha de pesquisa, eu estudo inteligência artificial. E eu enxergo que a gente está muito próximo de chegar a uma evolução tecnológica que permita que essas máquinas elas tenham mais autonomia. Ainda não chegamos, elas no máximo ajudam a aspirar a sua casa, né? Um robô aspirador já é uma realidade, não era anos atrás, já é comercialmente, né? A outra obra, antes que eu esqueça, que eu ia citar, é do Yuval Harari, né? Ele, lá em Sapiens, e depois 21 lições para o século XXI, ele cita de uma forma assim tão gostosa de ler a evolução da civilização humana saindo dos hominídeos pré-históricos que caçavam e coletavam até as evoluções científicas mais recentes de genética e etc. E ele fala como a IA, a inteligência artificial, vai revolucionar a humanidade. E de alguma forma ela já está revolucionando, né? E aí eu sinto um pouco de medo e ao mesmo tempo empolgação, né? Medo quando eu vejo que algoritmos influenciam massas, como a Harry Seldon previu, a influência de massas. E quem sabe isso tem um papel muito crítico no resultado de eleições, e isso está sendo de uma certa forma mais debatido atualmente. Então, uma tecnologia que não existia décadas atrás. Internet é realidade, redes sociais é uma realidade, smartphones, né? Aparelhos celulares mais inteligentes. Então, parabéns pela pergunta, viu? Espero que tenha ajudado. Por que não foi feito um filme ou uma série antigamente sobre o livro? Boa pergunta, né? Só recentemente conseguiram concretizar uma série, em termos de audiovisual, né? Uma série de vídeo, na Apple TV. Mas eu acredito que
assim como outras séries, por exemplo, Star Wars, limitações tecnológicas impediam, né? Então, não sei se vocês sabiam, mas a forma como foram gravados os filmes de Star Wars foram de acordo com os recursos que existiam na época para tecnologias disponíveis para poderem gravar os efeitos especiais que até então não existiam, né? Então, não sei se por essa questão de limitações tecnológicas, o professor Beltrão pode até dar uma complementada, né? Ele já leu que essa série que foi gravada recentemente, disponibilizada na Apple TV, sofreu algumas críticas, né? O senhor pode complementar, professor? Posso, sim. Entendo que Fundação é muito grande. Também. É muito grandioso. O que você pensa em termos de ficção científica, que já foi feito, multiplique algumas vezes para chegar no tamanho e na complexidade de Fundação. Então, na perspectiva de um filme, não ia comportar, né? A gente precisaria de uma série bem maior. E aí isso envolve investimento e visualmente concretizar o que o Asimov imagina aqui realmente envolve um avanço tecnológico que talvez nós não tenhamos ainda. Eu vou dar um exemplo. Agora nós tivemos a estreia de Avatar, vários anos depois do primeiro Avatar, porque o idealizador da obra, que se a gente for olhar pela perspectiva do enredo, não dá nem para comparar, mas o idealizador entendeu que não tinha os recursos tecnológicos necessários. Então, talvez essa seja a resposta, né? Os recursos tecnológicos e o formato da obra exigiria um investimento absurdo de ser feito. Isso. Imagine que é uma obra-prima. Então, o que você propõe num filme é uma adaptação de uma obra-prima. Se não ficar minimamente aceitável, as pessoas não vão querer nem começar, né? Então, eu não sou crítico de cinema, acho que o professor Beltrão também não, mas são nossas opiniões, né? Espero que tenha ajudado. Temos o Dan Brown, que é um grande autor, que escreveu várias obras, como O Símbolo Perdido, Código da Vinci. Você acha que, de alguma forma, Isaac Asimov influenciou na escrita dele? Bem, Dan Brown, ele faz romances policiais, né? O que é o romance policial? Eu acho que o legal desse nosso bate-papo é justamente tentar trazer uma análise até de obras que se complementam aí nesse universo. O romance policial, ele tem um enredo que normalmente é detetive, né? É tentando elucidar um crime, tentando correr no rastro de pistas. E nesse sentido, sim, tem uma correlação muito forte, né? De você ver uma trama que envolve mentiras, né? Envolvem crimes, né? Envolvem intrigas políticas, no caso do Fundação, e no espectro mais micro. Eu poderia até levantar mais macro, porque Dan Brown ele explora muito bem questões polêmicas que até hoje são que trazem um tabu social, né? Então, se deixar eu falar aqui sobre Dan Brown, cara, Código da Vinci, né? Explorando a figura de Jesus, né? Anjos e demônios, explorando a questão do Vaticano e os Illuminati, né? Símbolo Perdido, explorando como é o nome daquela organização, Jesus? Esqueci. Maçonaria. Obrigado. Isso, maçonaria. Ponto de impacto. Alguma coisa secreta. Explorando criptografia. Enfim. Mais recentemente teve A Origem, também li, explorando genética, né? Tinha uma questão, eu não lembro exatamente qual foi a questão maior, mas tinha algo a ver com genética, né? Então,
Justamente a origem do universo, né? Nossa, eu dei um spoiler, cara, perdão. Vixe, mas é um romance policial que também eu sou fã do autor, Dan Brown, e dentro desse enredo que envolvem questões que até hoje são tabus, né, na humanidade, Dan Brown explora de uma forma ficcional com alguns elementos até reais, né, cara? Ele traz algumas simbologias. Por outro lado, Asimov, ele construiu todo um universo ficcional em cima de questões inerentemente humanas, né? Então, conflitos éticos, conflitos políticos, sociais, enfim. Foi uma boa pergunta, né? Não sei se eu atrapalhei mais do que eu ajudei, mas foi uma tentativa. Obrigado. Só para completar, a gente tem também, na obra do Asimov, romances puramente policiais. Olha. Cavernas de Aço, de 52, envolve o universo de fundação antes da existência de uma fundação e é uma história policial. Tá vendo? Segue a dica. É uma boa leitura. Então, assim, se a gente entender literatura como sistema de gente que lê e gente que escreve, e que quem escreve também é quem lê, isso. Todo mundo leu todo mundo e todo mundo extrai o que gosta daquilo que lê. E se influenciam, né? Influencia. Com certeza. Robson, o senhor comentou que o livro ele foi escrito na década de 50 e que ele é um pouco futurista, né, pelos aspectos que ele apresenta como o telemóvel que o senhor falou. Mas em que ano esse livro é ambientado? Em que futuro? Em qual ano desse futuro? Pergunta excelente. Ele fala de eras e em algum momento dentro do universo fundação ele correlaciona a era da fundação com a era do planeta Terra. Então, assim, imagine que viagens planetárias e tudo são milhares de anos, mas eu não sei precisar muito bem porque eu ainda não cheguei na parte que transcende a trilogia. Eu só li os 3 primeiros, mas o professor Beltrão ele pode dizer se ele chegou a ler a parte de origens da fundação e terra, não é? Nós não temos uma data precisa de quando começa a história em fundação. O que nós conseguimos deduzir é, como o professor Robson disse, para se ter ideia, são tantas eras onde os humanos não conseguem mais identificar qual foi o seu planeta de origem. Então, eles saíram, a exploração espacial se tornou uma realidade tão grande que eles já habitaram tantos mundos que já não é mais possível identificar qual teria sido o primeiro. Nós conseguimos identificar quando analisamos as outras obras que fazem parte do universo, como as Cavernas de Aço, os Robôs da Alvorada, aí nós identificamos o planeta nascente dos humanos, mas em fundação isso não surge como uma data precisa. E complementando a sua pergunta, o viés histórico, né? Então, a tecnologia evoluiu tanto a ponto de permitir viagens interplanetárias. A gente está tentando agora em Marte, né? Estamos tentando agora, 2020, alguma coisa. Primeira excursão ainda vai se formar para humanos irem, né? Até então, máquinas chegaram lá, robôs, né? Curiosity, né? Então, você construir um universo, né, em cima de um enredo onde humanos, e aí ele deixa muito claro que são humanos, não são alienígenas, né? É a raça humana que, dentro dos seus conflitos inerentemente humanos, continuam a se guerrear. A gente comentou um pouco sobre aspectos, né, atuais, né, que ainda são visíveis, que têm correlação com fundação. Guerra na Ucrânia, em pleno século XXI, né? Que tipo de conflito ainda pode existir entre humanos a ponto da gente permitir uma guerra, pessoas se matando, né? É o que? Escassez de matéria-prima, escassez de, né? Conflitos políticos, conflitos históricos,
mentiras, intrigas, né? O que poderia causar uma guerra. Então, o Asimov, ele dá o seu ponto de vista sobre possibilidades que causariam guerras dentro de um enredo que tira o fôlego da gente a cada página. Professor Robson, durante a sua fala a gente percebe muita emoção, muita alegria em falar da obra, da trilogia, né? Então eu gostaria de saber qual foi o momento, o ápice do prazer da leitura, aquele momento que, assim, poxa, valeu a pena embrenhar nessa leitura, nessa empreitada da trilogia. Obrigado. Estou com o microfone. Cailton, como sempre, nosso colega com uma gentileza e uma inteligência que a gente admira. Obrigado por sua pergunta, Cailton. Quem me conhece sabe que eu sou muito empolgado. Então, eu destaco cada mudança de crise Seldon como pontos clímax. Então ele cria muitos pontos clímax até culminar com um desfecho que, como eu disse, assim, para mim eu não cheguei nem perto de desvendar, só depois que eu li a última página do livro. Literalmente, depois que eu li a última página do livro, eu entendi a trama por completo. Essas mudanças de personagem, as gerações, isso me remetia muito aos livros do Gabriel Garcia Marques, né? Os conflitos éticos, então, me trazia muito as referências com os filósofos, né, clássicos, né, que discutem ética. Tecnologia, então minha formação em ciência da computação, meu Deus, eu sou um fã de tecnologia, então ver que algumas delas se concretizaram atualmente. A gente está falando de uma obra que foi escrita na década de 50, né? Então, como eu falei, é até difícil eu escolher um ponto clímax do livro que mais me atraiu. Talvez, como eu falei, o desfecho foi algo para mim tão diferente de tudo que eu li. Tudo bem, Dan Brown, ele também tem uma trama que o desfecho é de tirar o fôlego, isso de verdade seja dita. Mas eu não cheguei nem perto de acertar com Fundação, então eu acho que o desfecho para mim foi... Então depois de ler os três, é que eu senti o maior do clímax do livro, e é raro, né? Uma pessoa conseguir guardar um tanto esmero, assim, uma informação tão privilegiada que você só vai encontrar na última página, né? Então, é isso. Valeu. Bom dia. Bom dia. O senhor falou que uma das inspirações para o Asimov de escrever a Fundação foi um fator histórico, a ascensão e queda do Império Romano. E no livro apresenta a queda do Império Galáctico. Porventura, haveria alguma inspiração também, inspiração histórica, para ele escrever a Fundação, a criação da Fundação de preservação do conhecimento científico, da humanidade e tudo mais? Haveria, assim como a queda do Império Romano, a inspiração para a Fundação? Que pergunta formidável. Desculpa o teu nome. Judá. Obrigado, Judá. Sua pergunta é excepcional. Todos os caminhos levam a Roma. Todas as estradas levam a Roma. Eu vou dar o spoiler, eu não tenho como não dar o spoiler. Ele usa essa frase, todas as estradas levam a Roma, como um dos desfechos. Eu vou ter que... Dá para não dizer aonde os caminhos levam. Pronto. Levam a um lugar. Levam a um lugar. E aí, eu tava querendo não dar spoilers, mas eu não sei se eu dei o spoiler maior de todos. Enfim, é porque assim, a sua pergunta justamente trouxe essa correlação com essas obras que influenciam, né?
a trilogia e de alguma forma a gente vê reflexo em todo esse enredo que a gente correlaciona com fundação. E outras obras que você vê a referência explícita à Enciclopédia Galáctica, Douglas Adams, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias, ele fala da Enciclopédia Galáctica, ou seja, é a mesma enciclopédia que o Asimov cita em Fundação, né? Então, aonde tem outras referências de manter um conhecimento da civilização humana, a Enciclopédia de Alexandria, né? Eu acredito que é um fato histórico, né? Que foi uma tentativa de condensar todo o conhecimento humano em uma biblioteca. Estamos em uma biblioteca que tenta, de alguma forma, manter o conhecimento humano, né, vivo, né, em registros, né? Então, a internet, né, quando se criaram a infraestrutura da internet, era para facilitar a comunicação dos seres humanos, e como consequência disso, criou-se um repositório quase que infinito do conhecimento humano nessa tecnologia que a gente conhece como web. Tim Berners-Lee, eu acho que é o nome, é o cientista físico lá do CERN que fundou os primórdios da web. O conteúdo ele precisa estar disponibilizado em algum meio, né? Então, qual é o impacto da web nas nossas vidas? Tá entendendo? Então, assim, não existia internet quando Asimov criou o seu enredo. E ele pensou na importância de se manter e conservar o conhecimento humano. Então, a mente genial dele, né, imaginou uma série de conflitos e preservação do conhecimento humano para a gente não voltar à barbárie, porque a história nos ensina que a evolução humana é cíclica. E nessa onda senoide, né, vivemos momentos de ápice da civilização humana, a civilização grega, né, gerou conhecimento que até hoje nos inspira, né? Em comparação, houve o quê? Idade Média, um período de barbárie, que os livros eram queimados, né? Então, assim, em que momento da história estamos vivendo? Vale a reflexão. Então, esse momento não é apenas para o professor Robson ou o professor Beltrão trazerem o ponto de vista deles. A gente passou da fase do professor que é o dono do conhecimento. O que queremos aqui é justamente explorar novas perguntas. A gente quer motivar que a mente de vocês criem perguntas, e é graças às perguntas que a humanidade evolui. As boas perguntas. Só complementando a questão que o Judá pergunta, a grande questão em fundação é como é que eu consigo diminuir 29 mil anos de barbárie? Porque voltar à barbárie, os humanos vão voltar, não tem como mudar isso. Mas como eu reduzo esse tempo? Com conhecimento. Se eu consigo transmitir parte do conhecimento ou a totalidade do conhecimento humano acumulado, talvez eles despertem mais rápido e cometam menos erros, porque erros serão cometidos. Então, eu entendo que essa construção da Enciclopédia Galáctica é uma referência a todo tipo de tentativa humana de aprender com fatos passados. Isso pode ser cristalizado na tentativa da Biblioteca de Alexandria, mas em vários outros momentos, onde a gente tenta fazer referência ao passado para não repetir as mesmas tolices no mesmo grau, porque as mesmas tolices serão repetidas. E ainda outro complemento eu precisava comentar a respeito de como essas obras ficcionais, elas me trouxeram luz a uma reflexão do estado atual.
em que a gente vive. Por exemplo, lendo George Orwell, 1984, uma distopia de uma sociedade vivendo sobre um regime altamente controlador. Será que a gente está caminhando para uma distopia? Isso me faz refletir de alguma forma se dentro de um romance ficcional, né, seja fantasia, distopias, o estado atual da sociedade está caminhando para uma distopia e ver alguém concretizar, né, ou seja, trazer um cenário em que é um ensaio, né, de o que aconteceria se isso fosse possível, né? A obra, eita, Todo Mundo Cego, esqueci o nome. Ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Esses ensaios trazem uma reflexão muito profunda, né, da correlação entre os impactos, né, as crises sociais que a gente vive e se a gente está caminhando ou não para uma concretização de uma distopia, né? E aí, para mim, foi muito impactante, após ler um George Orwell da vida, correlacionar com distopias que eu imaginei que eu não fosse vivenciar. Não vou citar algumas do que eu enxergo atualmente, mas essa reflexão é a crítica, né? São os questionamentos que a gente quer estimular no debate dentro de um ambiente educacional. São as perguntas que movem a humanidade. Então, questionem-se, perguntem. Não, aqui é um espaço onde a gente promove perguntas. Não é um espaço de engessamento. Aqui vocês não são robôs apenas sentados absorvendo o conteúdo. Não, o conteúdo, vamos citar nosso queridíssimo Paulo Freire. Ele só vai ser aprendido se ele lhe tocar, se ele lhe emocionar, se você correlacionar com o que você vive em termos cotidianos. Então, façam esse exercício, né? E obrigado, professor Beltrão. Não sei se tem mais perguntas. Creio que há alguma pergunta ainda, pessoal? Então, dessa forma, nós encerramos o primeiro ciclo do programa Literatura Vitae e aguardamos todos no próximo ano com uma nova sequência de programas.